Bom, pessoal, mais uma aula sobre oscilações. Nessa aula a gente vai discutir a oscilação amortecida, onde vai haver algum tipo de força dissipativa para que a frequência de oscilação vá diminuindo lentamente até parar completamente, né? Nesses gráficos eu mostro alguns exemplos, né, na verdade são três casos típicos de amortecimento, chamado amortecimento crítico, o supercrítico e o subamortecimento, o subcrítico. Então, nesse primeiro caso, é quando, ao ocorrer uma movimentação do sistema, rapidamente ele volta na situação de equilíbrio, onde não tem mais deslocamento. No segundo caso, ao sofrer um deslocamento, ele volta lentamente à situação de equilíbrio. E no terceiro caso, ao sofrer um deslocamento, ele fica oscilando. Então, ele vai oscilando, 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 vai diminuindo essa, essa amplitude, né, essa amplitude de deslocamento, até o ponto que ele para completamente. No Hardy, a gente vai discutir exatamente esse caso aqui, o do subamortecimento. Tá, eu vou mostrar um pouco as equações, como é que você chega nesses três casos, mas efetivamente a gente vai fazer algumas análises só do terceiro caso, tá, que exatamente é o que tem no Hardy, tá, é o exemplo do Hardy. Esse sistema, então, veja, eu tenho o sistema massa, tenho o sistema a molinha, aqui eu tenho uma espécie de palheta que vai estar num fluido, isso vai fazer com que o movimento seja bem lento e ele vai diminuindo também lentamente essa oscilação, essa é a ideia, né? Bom, então a aula efetivamente dita, né, as notas de aula, então peguem já as notas de aula, se for mais fácil. A primeira dúvida, assim, desde que eu comecei a ministrar essas disciplinas, é por que a gente não começa, por que a gente não utiliza exatamente esse oscilador harmônico no horizontal. E uma das explicações é que quando você está no horizontal, além da possibilidade da força de resistência com ar, né, que a gente chama de força de arrasto, você teria que incluir uma força de atrito, né? Você poderia até desprezar, mas a princípio você já pensa, poxa, o bloco está deslizando numa superfície, você tem que colocar uma força de atrito. E veja que nesse caso, toda vez que o objeto vai até o ponto mais A e menos A, ele para. Então, a princípio, a gente teria que pensar se seria importante considerar uma força de atrito estático, depois uma força de atrito dinâmico, estático e dinâmico. Isso ficaria muito complicado. Então, é muitas vezes mais prático pensar que o nosso oscilador ele está simplesmente na vertical, ou na vertical, no caso do oscilador na vertical, e aí a gente considera simplesmente a força de arrasto sem pensar na força de atrito. Bom, então esse é o meu desenho desse sistema na vertical, né? Aqui o eixo seria um eixo Y, mas nas equações eu coloquei eixo X, tá? Então, vamos pensar que o eixo vertical é o eixo X, mas podemos pensar que é eixo Y também, certo? E como esse objeto ele está se movimentando dentro de um fluido, podia ser o próprio ar, mas é considerado um fluido para que seja um movimento bem lento e muito provavelmente vocês vão fazer esse mesmo experimento no laboratório de Física 2, onde o objeto ele vai se movimentar lentamente num fluido e vai ser mais fácil de fazer essas medidas, né? Então vamos pensar que esse objeto ele vai se movimentar lentamente e eu tenho então, além da força, a força elástica, né? Essa força elástica que, nesse caso, se ele estiver abaixo do ponto de estabilidade, então a força elástica está apontada para cima. Eu tenho também uma força de arrasto. Observe que essa força de arrasto é menos B, que é uma constante de amortecimento, vezes a velocidade. Então, se a velocidade ele estiver apontada para cima, a força de arrasto está contrária. Se a velocidade estiver para baixo, a força de arrasto está contrária. Tá? Então, é um sistema bem mais complicado, tá? Que o sistema anterior. Por simplicidade, a gente vai desconsiderar. Na verdade, tem força-peso também, mas vamos dizer que essa força-peso ela é muito menor, muito menor do que a força de arrasto e a força elástica, porque a gente pode até considerar nas equações, mas isso vai carregar uma constante, a força-peso vai ser sempre constante, e aí teria que fazer uma mudança de variáveis, então, para simplificar as coisas, a gente vai dizer que essa força-peso é desprezível. Tá? Mas, vamos dizer, na prática, no resultado final, a física por trás desse problema não ia alterar nada se eu considerar ou não essa força-peso. Então, é simplesmente para ter uma simplificação matemática. Então, utilizando a segunda lei de Newton, então a somatória das forças é força elástica mais força de arrasto, desprezando a força-peso aqui, tá? Isso então vai ser massa vezes aceleração igual a menos K, menos BV, tá? Então, menos K, força elástica, menos BV é força de arrasto.
Então eu tenho massa de aceleração mais BV mais Kx igual a zero. Então, utilizando o cálculo diferencial, a aceleração é igual à segunda derivada da posição no tempo, a velocidade é a primeira derivada da posição no tempo, eu chego a uma equação diferencial, onde dx2 dt2 mais bm dx dt mais kmx igual a zero. Ou seja, eu caio numa equação diferencial do movimento harmônico amortecido. Então, a diferença dessa equação para aquela anterior do movimento harmônico simples é que não tem esse termo. Veja que esse termo é o termo de amortecimento, tá? B dividido por m dx dt. dx dt é a velocidade, ou seja, exatamente essa força de arrasto. Apareceu esse termo a mais. Então, coloco assim, abrindo parênteses, tá? Então, vamos resolver usando aquele método, o método do chute, né? Como a gente não sabe resolver exatamente essa equação, vamos usar esse método do chute para tentar resolver de uma maneira um pouco mais simples. Eu vou já colocar direto qual que seria a solução, né? Uma das possíveis soluções. Então, vamos trabalhar com x de t, ou seja, a posição em função do tempo, igual a exponencial de um lambda, que eu não sei exatamente o que é, uma constante, a princípio, vezes o tempo. Tá? Vamos trabalhar com essa possível solução. Então, veja que nessa equação eu tenho x, é um x de tempo, né? O x em função do tempo. Lembrando que eu quero resolver exatamente a posição desse bloco em função do tempo. Então, preciso calcular o x em função do tempo, a primeira derivada e a segunda derivada em relação ao tempo. Então, a primeira derivada em relação ao tempo, a vantagem é que a exponencial, a sua derivada é praticamente idêntica, a menos de uma constante. Então, vai ser a primeira derivada lambda e elevado a lambda t, segunda derivada lambda ao quadrado e elevado a lambda t. Então, substituindo na equação diferencial, essa aqui é a nossa equação diferencial, eu tenho lambda 2 e lambda t, b dividido por m lambda e elevado a lambda t, k por m. Eita, tira essa porcaria aqui. Como é que tira esse troço aqui? K dividido por m e elevado a lambda t. Exatamente igual a zero. Tá? Então, vamos cortar aqui o e elevado a lambda t, nesses três termos. Eu vou chamar também de k dividido por m como o ômega ao quadrado, ou seja, a frequência angular, aquela frequência angular natural. Tá? Eu vou chamar agora de natural essa frequência angular, vocês vão entender por quê. Então, eu tenho uma equação lambda 2 mais b dividido por m lambda mais ômega 2 igual a zero. Ou seja, a princípio, a minha função chute era... Eu chutei essa equação, mas eu não sei quem é esse lambda. Então, eu vou resolver por Bhaskara, tentar descobrir quem que é exatamente esse valor do lambda. Tá? Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, eu resolvo aqui. Então, aqui seria o meu B, isso aqui seria o C, o ômega 2, isso aqui o A é exatamente o valor 1. Então, substituindo os valores, eu tenho duas possibilidades de resposta, uma equação de segundo grau. Vai ser menos b dividido por m, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4a vezes c. Né? Então, me dá essa resposta aqui. Para deixar mais bonitinha essa equação, eu vou chamar aqui o b dividido por 2m, que está relacionado com essa constante de amortecimento dividido por 2 vezes a massa, de gama. Tá? Vai deixar um pouco mais, um pouco mais compacta essa relação. Então, eu tenho lambda mais ou menos igual a menos gama mais ou menos raiz de gama 2 menos ômega 2, certo? E utilizando, como eu tenho duas soluções, utilizando o método da superposição, eu tenho esse x de t igual a uma constante a, elevado a lambda mais, onde esse termo aqui vai ser positivo, t, mais uma constante, elevado a lambda menos t. Essas duas constantes vão depender da situação inicial do problema, desse problema do oscilador harmônico amortecido. Então, em cada situação eu vou ter valores de A e B distintos. Então, vamos deixar isso do jeito que está e vamos tentar interpretar um pouquinho melhor o que significa esse lambda mais, lambda menos, porque a princípio você olha para essa equação e não dá para enxergar absolutamente nada. Tá? Então, como eu coloquei aqui para deixar um pouco mais transparente isso, vamos enxergar essas soluções em três casos distintos. O primeiro caso, quando eu tenho esse gama exatamente igual ao ômega. Né? Se eu tenho gama exatamente igual ao ômega, veja que esse termo todo se anula, então eu tenho lambda mais ou menos exatamente igual a menos gama. Tá? É a primeira situação. Segunda situação, quando o gama é maior do que ômega.
quando o gama é maior do que ômega, eu tenho essa situação onde a minha raiz é positiva. Então, beleza, não tenho nenhum problema. Mas tem uma situação também possível, fisicamente possível, onde o gama é menor do que o ômega. Tá? Então, essa constante de amortecimento, como eu falei, uma constante de amortecimento dividido por 2m, for menor que a frequência natural, veja que esse termo aqui, ó, ele vai dar negativo. Tá? O ômega vai ser maior do que o gama, então esse termo vai ser negativo. Isso aqui, então, vai ser uma raiz complexa. Tá? Então, eu vou indicar só os resultados, eu não vou abrir essas contas são bem mais complicadas. Elas estão no Moisés, então coloco ali uma raiz negativa, né? Agora apareceu a raiz negativa. E aqui então vamos fechar esse parênteses, né, de como é que faz exatamente a conta e vamos para a física efetivamente, para a interpretação física. Eu coloquei isso, vamos dizer, essa resolução dentro do parênteses porque o Hardy ele não resolve essa equação, ele simplesmente já vai para a solução. Mas é interessante vocês saberem de onde vem aquela história, é interessante saber a origem da resolução do problema, né? Então, vamos lá. O primeiro caso é chamado de amortecimento crítico, que é esse caso aqui. Então, quando eu tenho o gama exatamente igual, o gama exatamente igual ao ômega. Tá? É chamado de amortecimento crítico. Aqui eu faço um gráfico. Então, esse gráfico, vamos supor que eu tenho um objeto que já está tem um certo deslocamento. Eu solto ele, o que vai acontecer? Ele rapidamente volta para a posição original. Tá? Eu puxo, vamos dizer assim, eu puxo o meu bloco até uma certa amplitude A, aí o meu objeto está sob um sistema de amortecimento crítico, então rapidamente ele volta na posição original. O segundo caso, que é o amortecimento supercrítico, que é essa segunda situação aqui, então eu tenho um amortecimento também, mas ele demora mais para chegar na situação de equilíbrio, ou seja, onde o deslocamento é exatamente igual a zero. Tá? Então, esse é o segundo caso, chamado amortecimento supercrítico. E o terceiro caso, que é efetivamente aquilo que é discutido no Hardy, que vão ter exercício, que pode ser que tenha algum exercício na prova, ou exercícios de exercício para vocês resolverem, que é o amortecimento subcrítico, onde ao ocorrer um certo deslocamento do meu sistema massa-mola, ele continua oscilando. Ele continua oscilando até chegar na posição de equilíbrio. Tá? É exatamente esse terceiro caso que a gente vai estudar então a partir de agora. Então, eu coloco aqui, são 3 tipos de amortecimento, mas eu não dei nenhum caso prático, né, real, onde ocorrem realmente esses 3 tipos de amortecimento. Aí eu coloco uma pesquisa para vocês colocarem, por exemplo, no portfólio. Tá? Escrevam no portfólio quais são os tipos de amortecimento, ou mesmo no fórum na aula de hoje. Quais são os casos típicos onde é necessário realmente um amortecimento crítico, onde se ocorrer qualquer movimento, se ocorrer algum movimento brusco, rapidamente ele volta na situação original, no supercrítico, onde ele vai voltar à sua situação original, mas bem lentamente, e o terceiro caso, que é o subcrítico, onde ele vai oscilando, 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 até parar completamente. Tá? Então, como eu coloco aqui, vamos trabalhar com esse terceiro caso, onde isso aqui vai ser uma raiz negativa. Tá? Não vou resolver essas equações, eu vou dar direto os resultados. O que é importante para entender é o seguinte: quando você tem um amortecimento crítico, né, subcrítico, a frequência não é exatamente a frequência natural do oscilador sem amortecimento. Lembra que ômega é raiz de K por M. Tá? Então, essa frequência angular vai ser um pouco menor, né, porque você vai ter que subtrair em relação aqui a um termo de amortecimento. Em alguns exercícios do Hardy, ele diz, vamos desconsiderar essa diferença entre a frequência natural e a frequência amortecida, vamos dizer que é a mesma, porque em alguns casos você tem praticamente o mesmo valor, então você meio que desconsidera, mas aí tem que estar explícito no enunciado. Tá? A princípio tem uma diferença entre a frequência natural e a frequência amortecida e a frequência natural, certo? E lembrando, então, essa frequência amortecida vai ser raiz de K por M menos esse termo de amortecimento aqui. Tá? E a equação do movimento, o x de t vai ser, então, igual a um valor de uma amplitude inicial, vezes uma exponencial, e elevado a menos b dividido por 2m, ou seja, isso aqui é a parte do amortecimento, vezes t, multiplicado pelo cosseno de ômega', aqui então ômega' vai ser a frequência amortecida, t mais um φ, certo?
O gráfico, então, vai ser isso aqui. Veja que a amplitude do cosseno ele vai diminuindo. E essa amplitude aqui é modulada, né, através de um termo que eu estou chamando aqui de um envelope exponencial. Onde esse envelope exponencial vai ter um termo positivo, mais A, vezes E elevado a menos ômega t, e menos A vezes E, menos A vezes E menos gama t, certo? Então, um resultado bem interessante, tem muitas aplicações, e vocês comentem um pouco quais são as possíveis aplicações desse tipo de sistema. Um outro ponto importante para fechar esse tópico é a energia do oscilador amortecido, né? Então, lembrando que no MHS a energia mecânica ela vai se conservar, não tem nenhum termo dissipativo, mas nesse caso a gente tem um termo dissipativo que é essa força de arrasto. Tá? Então, a energia mecânica é dada pela energia cinética mais energia potencial. Já no amortecimento, eu tenho uma energia em função do tempo. Aqui eu risquei energia mecânica, mas pode até chamar de energia mecânica. Eu só coloquei um E em função do tempo só para lembrar que isso aqui vai ter a energia efetivamente vai ter uma dependência com o tempo. Isso vai ser aproximadamente meio de K ao quadrado, ou seja, isso aqui seria amplitude, seria no caso amplitude, ou a energia mecânica do movimento sem amortecimento, vezes esse termo de exponencial. Observe que nesse caso eu tenho menos B dividido por M, e aqui na equação do movimento é menos B dividido por 2M. Isso aqui é possível obter esse resultado da mesma forma que a gente obteve com o movimento harmônico simples, só substituir então a energia cinética, aqui x, fazer o x ao quadrado para considerar o termo da energia elástica, calcularia a primeira derivada, então a velocidade aqui, para calcular então a energia cinética, mas dá bastante trabalho, então você faz uma aproximação para dar um resultado um pouco mais, fisicamente um pouco mais claro para a gente. Então um gráfico aqui para todo mundo ver, da energia sem a energia mecânica sem amortecimento e energia mecânica com amortecimento. Bom, hoje a aula vai ser isso, e no próximo vídeo a gente vai fazer um exercício. É isso aí, pessoal.